Continuando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itanhaém, recebendo agora aqui o candidato Wilton Brito, do PT. Obrigado pela sua presença, candidato. Opa, obrigado a oportunidade do SESPUM, obrigado a oportunidade de servidores públicos. A gente está com muita garra, com muita vontade nessa eleição. Minha primeira candidatura, Wilton Brito, eu sou corretor de imóveis aqui na cidade há 41 anos, a gente tem uma empresa familiar, sou advogado há 15. Tenho minha vice, Graça, né, que tem experiência de ter 4 mandatos como vereadora na cidade de Embu das Artes, e se aposentou e veio para Itaém e adotou nossa cidade. Então a gente alia a experiência com a juventude e o conhecimento da cidade. Como morador da periferia, a gente conhece bem nossa cidade e sabemos o que fazer e como fazer. Certo, candidato. Então vamos começar aqui os temas pertinentes aos servidores públicos. Vamos começar iniciando falando sobre a representatividade sindical. O SESPUM já está ao longo dos tempos, aí, 35 anos, à frente aí na representação dos servidores públicos. Sabemos que todas as entidades representativas sofreram muito nos últimos anos, principalmente aí entra assim, sobretudo os sindicatos, que houve muita retaliação, obviamente foi decorrente de alguns abusos de alguns maus gestores que existiam à frente dessas entidades, mas o fato é que caiu na descredibilidade geral todas as entidades representativas, não somente as sindicais, como associações, ONG e outras. A questão como o senhor pretende lidar com a representatividade do sindicato em sua gestão? Primeiramente, o Partido dos Trabalhadores trabalha, a essência da criação do Partido dos Trabalhadores, você trabalha organizando a sociedade. E você só organiza a sociedade se você organizar ela por grupos de interesse. E nada mais legítimo, nada mais justo de você ter o servidor público associado ao sindicato e esse sindicato, de forma autônoma, agir no interesse do servidor. Então, a representatividade, você trabalhar com a representação é fundamental. E você trabalha com isso, e como você bem lembrou na sua pergunta, a gente sofreu nos últimos anos, desde a saída do Partido dos Trabalhadores, uma perda progressiva de direitos. E essa perda progressiva de direitos culmina hoje com os sindicatos sendo sufocados como forma de organização da sociedade. Isso a gente não pode permitir, porque se individualmente é igual você pegar uma linha, você quebra uma linha com facilidade. Você colocar o servidor negociando direto com a administração, o servidor vai ser quebrado, vai virar escravo do serviço público. Isso não pode acontecer. Você tem que juntar essas linhas. O sindicato faz essa junção. Quando você juntar 50, 100, 200, 1000 dessa linha, não vai conseguir quebrar. E aí você consegue garantir o direito do servidor. E a representatividade é fundamental. Eu acho que você tem que ter essa autonomia e tem que ter essa credibilidade e fazer garantir o interesse do servidor. Então, na sua gestão, a gente pode presumir que a questão de acesso do sindicato aos departamentos municipais, para atuação sindical, de divulgação e outras, obviamente, dos princípios constitucionais, sem atrapalhar. Isso, a gente é legalista. Nós somos legalistas extremos. E o sindicato tem que ter acesso ao servidor. Você tem que garantir, é básico, é elementar. Você tem que ter acesso ao servidor. Eu gosto de lembrar algumas passagens. Nada acontece por acaso. E nós estamos aqui com essa candidatura justamente porque o Partido dos Trabalhadores na cidade vem construindo E com o servidor, por exemplo, de origem de uma lei a database do servidor é originada de uma lei proposto pelo Partido dos Trabalhadores, na época com a professora Regina, que era a nossa vereadora, nossa representante. E isso garante, minimamente, você tem uma coisa elementar, uma coisa que está na lei. Você tem a data para você chamar o patrão para conversar, para começar a negociar. Isso foi originado, foi uma briga, não foi fácil. Entre outras lutas que nós fizemos juntos com os servidores. E na nossa administração nós vamos
ter um canal direto com o sindicato, com o servidor, porque você não constrói nada de forma isolada, você só acredita na construção coletiva. E a construção coletiva, você depende de ouvir as partes. Os conselhos municipais têm que estar funcionando, você precisa ter os conselhos atuando de forma não apenas representativa, mas também de forma deliberativa. Você tem que ter da autonomia para a participação popular. A participação popular é fundamental. Isso vale tanto para o sindicato como para a sociedade civil, de ajudar a organizar a sociedade. Você só consegue direitos se você conseguir organizar a sociedade. E o sindicato é fundamental nesse processo de organização. Perfeito. Vamos para o segundo tema aqui então, falar agora sobre os cargos comissionados. A gente sabe que a previsibilidade da lei, ela fala que os cargos de comissão têm até inclusive o caráter de confiança. E muitas vezes, obviamente, esses cargos deveriam ser técnicos, né? De pessoas com uma qualificação devida para ocupar essas pastas. Só que a gente sabe também, não pode ser inocente de falar que a costura política às vezes faz com que pessoas sem a devida qualificação para o cargo ocupem o cargo por uma questão meramente política. Como o senhor pretende tratar na sua gestão essa questão? Eu acho que antes até propriamente do cargo comissionado, seria fácil, é uma coisa fácil de responder, a gente tem que acabar com essa lógica. Hoje, 1/3 do orçamento da cidade é gasto com terceirizados. Isso significa você diminuir o número de servidores. No quadro de funcionários da prefeitura, apesar da prefeitura ter ficado muito maior, o quadro de funcionários da prefeitura vem diminuindo ao longo dos anos. E a prefeitura não tem feito as contratações que deveriam fazer. E sempre terceirizando e sempre criando cabidão de currais eleitorais, de pessoal que faz o fechamento, tipo assim, olha, vota no meu candidato para você continuar mantendo o seu emprego. Então a gente vai, primeiramente, vamos acabar com o serviço terceirizado, ou acabar ou diminuir drasticamente o serviço terceirizado no município. Só vai ser terceirizado aquilo que a prefeitura não tiver condição de assim o fazer. Então vamos querer empregar o servidor, a gente precisa ter. O serviço público depende de ter servidor. E eu, como futuro servidor público, como administrador, a gente depende de ter um servidor qualificado e preparado e organizado e cargo comissionado só naquilo que foi estritamente essencial. É a origem do Partido dos Trabalhadores também uma lei que proíbe a contratação de parentes como cargo comissionado. É uma lei, dentro do nosso município, o nepotismo foi uma lei nossa, que propôs pelo Partido dos Trabalhadores, na época até atuando junto com o sindicato para conseguir garantir a aprovação dela. Também não foi fácil. E a gente quer trabalhar com o sindicato, cargo comissionado no nosso governo vai ser aquilo que foi estritamente essencial e tem que ser qualificado. Não adianta você colocar uma pessoa porque é um amigo do amigo, porque vai dar o respaldo político dentro da Câmara, se a pessoa não tiver um mínimo de condição técnica de assumir aquela função. Porque se eu fizer isso, eu estou desrespeitando o servidor, estou desrespeitando os eleitores e estou desrespeitando a minha possibilidade de administrar bem a cidade. E é nossa obrigação, a gente só tem um tiro para poder administrar bem a cidade. Certo. Então, existiria então a plena possibilidade de servidores efetivos de carreira ocuparem com certeza, até porque esse servidor efetivo de carreira conhece a administração por dentro, é básico. Você pode ter aquela pessoa que você tem mais afinidade, lógico, você como cargo comissionado tem um grau de confiança que você precisa ter, mas você tem que ter dentro do quadro de funcionários, a gente tem um quadro de funcionários muito bom, muito elementar, que estão se perdendo, tem muitos que estão saindo, estão se aposentando e poderiam trabalhar mais, teriam muito mais a contribuir com a cidade, mas sai porque chega lá, não vê um monte de Aspone emergindo, tomando a posição e ele ficando para trás. Isso corta o coração. A gente conhece, até pela profissão que eu falei anteriormente, a gente convive diretamente com muito servidor ali no chão, que nem o que eu falo, que nem eu brinco com o pessoal do baixo clero, que realmente é o que segura essas pontas, segura a ponta, porque o pessoal que está lá no ar-condicionado, lá não está nem aí com a nossa cidade, não está nem aí com a coisa fluida. Então, candidato, vamos falar agora um pouco sobre a questão dos direitos e benefícios dos servidores públicos.
alguns itens que o sindicato já impetrou, às vezes, de forma, reivindicou junto à prefeitura, de forma com pedidos administrativos, recorreu até a justiça, mas tem alguns itens como o Vale Transporte Intermunicipal não é concedido para quem mora em outros municípios não tem o direito a esse transporte. Vale Refeição. O Vale Refeição hoje de Itanhaém, ele não teve o reajuste desde sua implantação. Folga semanal para quem tem carga horária de 12 por 36. E como quem é a maior parte dos profissionais que atuam nessa carga horária, ou geralmente está na saúde ou na segurança, salvo outras que também estão atuando nessa carga horária, mas maciçamente saúde e segurança. E o que ocorre, candidato? Eles não têm uma folga mensal. E às vezes as pessoas confundem o descanso remunerado, o descanso intra-jornada, com essa questão de folga. Que às vezes na iniciativa privada, no caso da saúde, alguns hospitais particulares a gente consegue constatar até 3 folgas para esses profissionais. A questão é o que o senhor poderia tentar rever ou dar como garantia para esses servidores? Primeiramente, a gente precisa rever a questão do estatuto do servidor, e essa revisão tem que ser feita, tem que ser construída junto com o funcionário, junto com o funcionalismo, junto com o sindicato, precisa rever. O nosso estatuto do servidor, quando foi aprovado, ele foi aprovado com um ímpeto de outras coisas que tinham sido negociadas, e alguns pontos, apesar da gente ter levantado contra, como essa questão do Vale do Transporte, foi aprovado e a gente precisa rever. O Vale do Transporte, na questão direta do Vale do Transporte intermunicipal, você pode estabelecer um parâmetro de quilometragem e daí você dá uma resposta. Você tem muitas pessoas qualificadas que passaram no concurso público e hoje não conseguem exercer, trabalhar, porque a prefeitura não permite, por condições de estatuto, o transporte intermunicipal. Eu acho que a gente tem que rever isso, dá para rever, não tem grande dificuldade você fazer essa revisão. Você estabelecer uma quilometragem, vamos supor, 50, 70 quilômetros de distância do município para garantir o vale transporte. Uma outra coisa, o Vale Coxinha, que hoje está menor que o Vale Coxinha, a gente tem que garantir os reajustes. Você não pode deixar a coisa parada ao longo do tempo, ainda mais na inflação alta que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos. Então você tem que rever isso e nós vamos rever. Junto com isso, a questão de garantir direitos, você tem algumas formas, a gente vem com uma proposta que é quebrar a panelinha que manda na cidade e sair da caixinha, sair do senso comum. E tem algumas propostas que vão direto à questão de mudar e garantir direitos do trabalhador. Nós vamos investir fortemente na economia solidária. Dentro desse investimento da economia solidária, que vai ser a resposta do nosso governo para esse momento de pandemia e pós-pandemia, com a criação do banco comunitário, você garantir para o servidor municipal algo que a Márcia Rosa em Cubatão conseguiu fazer, e a gente vai conseguir fazer aqui através do Cartão de Esperança, você garantir o reajuste direto do servidor, reajuste direto e um processo de reposição, e garantir um extra, um a mais, através do cartão Esperança, que vai poder ser utilizado no comércio local. E aí você injeta dinheiro direto na economia municipal e assim você faz a roda da economia girar. Nós vamos fazer, é fácil de fazer isso, não é complicado, dá para fazer e nós vamos fazer. Certo, candidato. Aí eu te peço perdão porque eu acabei atropelando aqui um dos temas, que era justamente o que o senhor até chegou a abordar, que é a questão do plano de cargos e salários dos servidores públicos. E aí sim, eu digo porque o senhor abordou a questão do estatuto, né? O que acontece na prática é que esse plano de cargos e salários que foi implantado aqui no município, na verdade ele é mais uma progressão salarial do que uma questão de um plano de cargos e salário propriamente dito, porque ele só tem a horizontal, só prevê a questão horizontal. Não há verticalidade. Não há verticalidade. Então, o senhor teria, como o senhor vê, qual seria a tua proposta para...
É aquela coisa, né? Quando no processo de revisão do estatuto, junto com o servidor e junto com o sindicato, encaminha-se também essa revisão da lei de cargos e salários, e você propor que ela venha na horizontalidade. Não cabe, por exemplo, você tem que fazer o servidor ter prazer de servir. E você só consegue fazer a pessoa tendo prazer de servir se ele souber, olha, se eu me esforçar, se eu conseguir um pouco mais, eu vou calçar, eu vou progredir. O ser humano tem essa necessidade de procurar a evolução, procurar o melhor. Agora, se você sabe lá, você sabe, se você fizer A ou fizer B, vai ficar do mesmo tamanho, você fala, por que eu vou fazer o A e o B? Então a gente tem que dar, para a gente poder servir bem a população, você tem que garantir que o servidor tenha essa vontade de servir. E nós vamos conseguir fazer isso promovendo essa revisão. E dá para ser feito, é só ter força de vontade e querer fazer algo diferente e olhar o servidor como companheiro, como ajudante na prestação de serviço para a sociedade. E essa é a nossa função. E nós vamos fazer. Certo, então vamos falar agora também um pouquinho da questão da segurança pública municipal. Os guardas municipais, eles às vezes também estão pleiteando a questão da aposentadoria especial, que obviamente já teve uma tramitação a nível nacional, só que também existem às vezes as previsões municipais, e eles falam sobre a questão da aposentadoria especial para 25 horas. Da mesma forma, a Guarda Patrimonial, ela reivindica a criação de um departamento próprio. Qual a sua proposta nessa área de segurança para esse servidor? Para o servidor, quando a gente fala de revisão de plano de cargo, de salário, você também tem que rever a questão do servidor, mas colocando o servidor para conversar juntos, sentarmos juntos. Não é a gente chegar com o pacote pronto e falar, olha, está aqui, igual foi feito. Você trazer direto o servidor, quem está na ponta, quem está sofrendo na ponta, para poder ajudar a discutir e criar uma proposta que dê vontade do servidor de servir. Isso passa também na questão da nossa guarda municipal, da nossa guarda patrimonial. Você tem que garantir nada mais justo do que você pensar em ter uma aposentadoria especial que presta um serviço especial e sob a pressão que o é. Agora não cabe, por exemplo, você vê hoje imagina o estresse que o guarda municipal vem sofrendo, por exemplo, nessa época de pandemia, com as festas, com as grandes festas, eles tendo que fazer esse enfrentamento. Você tem uma viatura ou no máximo duas viaturas para lidar com a questão de problema de aglomeração, de enfrentamento, de perturbação da ordem pública. Corta a coração, a gente conversa com alguns servidores, a gente conversa com alguns guardas municipais que são amigos nossos, corta o coração deles tentarem prestar um bom serviço e não ter condição técnica, condição viável para isso. Você tem que repor, você tem que recontratar e tem que deixar a guarda municipal forte, para você ter uma resposta para a seguração. Além da questão no senso comum, que é a questão do vídeo monitoramento, de investir em tecnologia, para assim dar uma resposta melhor na área de segurança, que é um dos problemas sérios que nós temos. Certo. A questão, então, agora vamos falar um pouquinho aqui da questão da reforma administrativa, que é a PEC 32. Dentre tantos itens que o texto apresenta, que são totalmente prejudiciais para o serviço público e para os profissionais, os servidores, aí no caso, nós destacamos, até mesmo no caso da questão de tempo e a amplitude que é o tema, mas um deles nos chama muito a atenção, que é a questão da possibilidade do chefe do executivo, aí seja ele o presidente, o governador ou o prefeito, de poder extinguir por ofício órgãos e exercer as demissões de servidores. O grande temor aqui do sindicato é o seguinte: sabemos que isso poderia dar um aspecto de legalidade ao assédio moral, que o grande problema, não que não exista, mas o grande problema já na existência dele é a comprovação.
Então, com uma legislação assim, equivale a dizer que a pessoa não fizer o que o superior imediato está ordenando, ainda que seja uma ordem totalmente descabida, você sabe que existem esses ranços dentro da administração. O nosso temor é que isso venha atenuar esse assédio moral. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: na sua gestão, o senhor pensa em lançar de alguns artifícios ou dispositivos para coibir abusos dentro da administração pública? Olha, o nosso programa de governo, a gente tem um capítulo à parte que é a questão do assédio moral em relação ao servidor. O servidor, e a gente conhece casos concretos, tá? O advogado já vem defendendo o servidor que teve problema desse assédio. A gente tem que combater isso direto na raiz. E o exemplo vem de cima. Se o prefeito deixar correr, vai, descamba. Você tem que ter a postura de coibir qualquer possibilidade de assédio. Qualquer possibilidade de assédio. Porque se o prefeito for direto, chegar para o secretário e falar assédio moral contra o servidor público, não vou admitir, você inibe que esses diretores, que os secretários, que os diretores, quem vem na cadeia, de assim fazer. Você inibe. Você tem que primeiro trabalhar, antes até do que mexer diretamente na legislação, trabalhar com a postura. E a nossa postura vai ser, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai ter tolerância zero ao assédio moral contra o servidor. Tolerância zero nesse aspecto, porque não cabe, é contrassenso. E aquilo que nós começamos no começo, desde a saída do Partido dos Trabalhadores do governo federal, vemos a perda de direitos, e esse governo se mantém porque o empresário o mantém, porque ele consegue dar resposta e entregar aquilo que eles querem, que é garantir o achatamento do serviço público e a perda de direitos dos trabalhadores, tanto no serviço público como no privado. Nós vamos brigar e vamos garantir a questão de direitos. Eu acho que é fundamental você ter, aquilo que eu falei antes, você tem que ter o servidor animado para poder prestar o serviço. Se o servidor tiver medo de exercer sua função, ele vai jogar contra a administração, e a gente não quer isso, a gente quer uma administração eficiente que dê resposta para a nossa sociedade. E me fala mais, essa PEC 32 é o fim do serviço público. Você abrir a brecha da perda de estabilidade, que é isso que está por baixo, que está no véu dessa proposta, você ter a perda de estabilidade do serviço público, você vai criar sim os cabides de emprego, que já são grandes hoje com a terceirização e com os comissionados do nosso município, vai virar aquela coisa, todo mundo vai ter que ser amigo do rei. Se o servidor se propuser a votar contra o candidato do patrão dele, que é o prefeito, ele vai perder o emprego. A gente não quer, a gente quer quebrar os cabrestos. A gente quer que a nossa sociedade tenha direito de voz e de voto livres. O que nessas administrações recentes, não é só nessa, mas nas administrações recentes, vem acontecendo e sempre acontecer, a gente quer quebrar isso. Então, vamos em frente. Tá certo, então, candidato. Agora, então, vamos abrir aqui o espaço para o senhor mandar a mensagem que o senhor achar pertinente aí para o servidor público e para o senhor fazer suas considerações finais. Olha, primeiramente, servidor, dia 15 de novembro, vocês têm a oportunidade de começar uma mudança, mas uma mudança para valer. E nós temos coragem para mudar a nossa cidade. Primeiramente, peça seu voto, mas não voto de confiança. Acho que essa história de voto de confiança é muito vago. Eu quero o seu voto de responsabilidade pela nossa cidade. Nós temos, nosso grupo, é o único grupo político da cidade que não tem rabo preso. A gente não tem rabo preso com a administração, nós não temos rabo preso com os empresários do nosso município. A gente quer administrar voltado para a população. Tá? E humanizar o serviço público.
A gente tem que voltar a achar que o ser humano é a coisa mais importante dentro da administração. O serviço público não pode ser, as pessoas não podem significar apenas números. E nesse olhar humano, governar para todos, especialmente para os que mais precisam. Lula fez isso e nós vamos fazer isso na nossa administração aqui em Itanhaém. Por isso eu peço seu voto, 15 de novembro, vote 13 para prefeito, Wilton Brito prefeito, Graça Vice, e peço voto na nossa chapa de vereadores que começa com 13, do Partido dos Trabalhadores. Sem medo de ser feliz, com coragem para mudar Itanhaém. Muito obrigado, candidato, pela sua presença e boa sorte no pleito eleitoral. Obrigado.